Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, eu tinha gravado uma série de vídeos que eram para eu ir postando aí, mas acabou que perdi tudo. Eu gravei num outro celular e acabou que perdeu tudo, deu tudo errado, entendeu? Deu tudo errado. E aí eu tinha gravado vários vídeos que era para eu ir postando realmente, já deixando tudo pronto e só fazendo, né? Mas tudo bem, não tem problema. Eu hoje queria falar sobre uma leitura aqui do Salmos 94. Eu estou procurando os óculos aqui. Não sei, acho que eu vou precisar. Esse aqui ainda é improvisado, porque eu mandei fazer novos e esse aqui é bem antigão, só para eu poder dar uma lida aqui, tem um reflexo muito grande dessa lente aqui, pior do que o outro ainda. Então, é, o Salmo 94 fala assim: apelação à justiça de Deus contra os malfeitores. Embora uma grande maioria das pessoas acreditem que o Salmo 94 seja de Davi, eu tenho algumas dúvidas quanto a isso pela forma com que essa pessoa fala. Beleza, pode ser realmente que seja um outro rei sofrendo opressão de outro rei ou de outros reis, mas vamos lá. O Salmo ele começa assim: Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Ou seja, né, ele está aqui invocando ou pedindo para que Deus tome providência com relação a algumas outras pessoas. Né? Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriam todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaço o teu povo, afligem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Ou seja, duas formas de falar que mata, tira a vida e mata para duas situações diferentes. Mas não amenizem nada, porque tirar a vida e matar é a mesma coisa. Né? Então vamos lá. E dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atentei, ó brutais, dentre o povo. E vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou os olhos não verá? Aquele que argue as gentes não castigará? E o que dá aos homens o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos dos homens, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para que lhe dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. A quem será por mim contra os maus feitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse: o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados,
e as tuas consolações recrearão a minha alma. Então, assim, o Salmo, esse Salmo 94, ele parece realmente que alguém, parece não, está bem claro que alguém está numa aflição e que essa pessoa está buscando alento e que ela, porventura, clama a Deus para que tome suas dores, né? Como a gente costuma dizer. Então, essa pessoa está buscando alguém que possa, vamos dizer assim, livrá-la ou livrar o povo de alguém que é muito mal. E sendo realmente Davi um rei naquelas épocas, inclusive dito como muito poderoso, né? Davi, em tese, não deveria temer quase nada, né? Ele não deveria temer quase nada, visto que ele estava com Deus. Então, ou seja, se você confia em Deus, você está com Deus, e esse é o propósito, né? Então, em tese, você não teria medo de enfrentar seus inimigos. Mas essa aqui é uma pessoa não só temerosa, clamando pela justiça divina, como se ele já não desse conta de praticar a própria justiça, ou seja, a justiça dos homens, né? A própria justiça dele, se ele fosse Davi, por exemplo, eu tenho minhas dúvidas. Isso assim, eu já vi outras pessoas com as mesmas dúvidas, outros teólogos e outros especialistas que acreditam que não seja Davi ali falando, mas que seja uma outra pessoa e tem umas complexidades com relação a isso, né? Mas o que eu quero dizer é que Davi não deveria temer quase nada, né? Quando eu digo quase nada, porque a morte nós não temos como evitá-la, né? Então o cara tem que temer a morte, porque ele sabe que vai morrer e as pessoas não querem morrer. Essa é uma realidade nua e crua. As pessoas não querem morrer. As pessoas podem estar morrendo, que mesmo assim elas esperam por um último milagre, sendo que todas as pessoas que foram mortas e ressuscitadas por Cristo, por exemplo, todas morreram bem mais à frente. Ou seja, nós não nascemos para ser sementes eternas aqui ou viver, sabe-se lá quantos anos, 500, 1000, as pessoas não querem morrer. Essa é uma realidade, né? Então, essa pessoa aflita me parece ser uma outra pessoa, uma outra situação, e essa pessoa realmente está aflita e com o que tem acontecido, né? O que estava acontecendo naquele momento. Então, isso era uma aflição para o coração dessa pessoa. E eu digo, repito novamente, que se fosse Davi, não deveria. Tem outras passagens que Davi tem essas mesmas, em tese, né? Uns que ficam bem mais claro ser Davi, que ele também está angustiado com essas coisas. Logicamente que isso faz parte da vida humana, ter angústia, se sentir sufocado, preso, por mais que você esteja com Deus, né? Igual eu estava ouvindo uma palestra do pastor adventista, o Rodrigo Silva, e ele está falando sobre a questão da depressão que ele teve, que eu também tive depressão. Na verdade, depressão, você nunca vai se curar da depressão, você vai conviver com ela e vai lutar todos os dias, mesmo que você já não esteja sobre medicamentos, como é o meu caso e é o dele que ele falou também. Não estou sobre medicamentos há anos, mas isso é uma coisa que ela paira sobre sua cabeça. Assim, não tem realmente uma cura, mas tem ali vamos dizer assim, um paliativo que ele é duradouro dependendo de você mesmo, né? Então, não é tão fácil assim.
né? Então, ele está falando sobre essas coisas e aí ele fala que as pessoas ficam, um pastor dizendo que teve depressão em público, assumindo, como se o cara não pudesse assumir por ser um pastor. O cara não pode assumir que tem problemas, que tem erros, que tem defeitos e várias outras coisas, que o cara vai no banheiro, que o cara, né, que urina, que defeca, que pratica sexo, que acorda de manhã cedo, tem que escovar os dentes para poder se higienizar, porque na cabeça de muitas pessoas o cara vira pastor e aí começa a ter superpoderes, né? Ter superpoderes. Isso acontece com outras religiões, no próprio hinduísmo, por exemplo, e nas suas diversas vertentes lá. Muitas pessoas são adoradas como se fossem deuses, embora o tempo todo as pessoas dizem, não, isso é um respeito, é isso, é um monte de coisa para não assumir que estão adorando outras pessoas, né? Eu caí fora disso há muito tempo, dessa ondinha de adorar pessoas como se elas fossem praticamente deuses, ou até mesmo pessoas que eu sou fãs, escritores, bandas de rock e outras coisas. Eu tô fora disso há quando eu digo muitos e muitos, muitos anos, muitos e muitos, muitos anos aí. Você pode colocar aí, pelo menos, eu já tô com 53, então você pode colocar aí que pelo menos ali por volta dos 23 anos de idade eu já comecei a ter ideia de que essas pessoas não podem, não devem ser adoradas de forma alguma. Elas não podem ter. Você tem que ter uma admiração que ela esbarra numa admiração pura e simplesmente da obra dessas pessoas e jamais se deixar levar pela vida particular dessas pessoas ou ficar tremendamente decepcionado quando essas pessoas tomam outras atitudes. Então, a gente tem que se abster desse tipo de coisa, né? E isso tem acontecido muito, principalmente com religiosos que têm adorado pessoas de uma forma deslocada, assim, uma coisa que beira a loucura mesmo, né? Nós temos visto isso aí e parece que não tem diminuído, ao contrário, tem aumentado cada dia mais a insanidade das pessoas no que tange a adoração de outros seres humanos. Ou seja, o culto à personalidade. Tem uma banda formada só por negros que chama-se Living Colour, e eles têm uma música que fala dessa coisa, né? Quer dizer, uma música lá dos anos 80, sei lá, por aí mais ou menos, 80, final dos anos 80, e falando dessa questão do culto à personalidade. Inclusive a música tem esse título em inglês, né? Então é isso. Valeu, muito obrigado. Eu vou ver se eu vou gravar os outros vídeos com os temas que eu tinha falado, porque eram temas variados e eu perdi tudo, na verdade. Então é isso. Valeu, muito obrigado. Até a próxima.